Oi, de novo. Pra você que não me conhece, eu me chamo Kirbit, e pra você que já me conhece, meu nome continua sendo Kirbit. Há exatamente um ano atrás, eu me fiz um desafio. Eu coloquei um desafio pra mim mesmo, que é estudar sobre animação durante 30 dias. E por que eu fiz esse desafio? Mas atualmente eu preciso muito aprender animação, porque eu coloquei no meu currículo. E eu fui contratado. Entendeu? Acabou que um ano depois, eu tenho péssimas notícias pra você. Eu completei um dia desses 30. E o motivo, pra ser sincero, nem eu lembro. Mas com certeza foi porque eu não consegui manter uma constância de estudo. Pode parecer que eu tô fazendo um puta vídeo pra me forçar a estudar, mas é literalmente isso que eu tô fazendo. Eu não tenho esse costume de estudar. Nunca fui muito estudioso, eu nunca estudei pra nenhuma prova da minha vida. E eu não sei estudar. Mas fica realmente complicado dizer que eu só fiz um dia desses 30. Mas é isso, não tem mistério nenhum. Hold up, I thought you were studying for your job. What's the deal, bro? Like, for real? If you didn't complete the fucking challenge, how do you even fucking learn animation? Cara, por que tu tá falando inglês? Ah, mano, sei lá, eu só queria fazer um personagem diferente, tá ligado? Então, eu aprendi enquanto trabalhava. E esse vídeo é exatamente sobre isso. Não só como eu aprendi pelo menos o básico de animação, mas sim como eu aprendi a trabalhar em equipe. E ao mesmo tempo, mesmo estando em uma equipe, sozinho, a maior parte do tempo. O ano era 2024 e eu tinha acabado de entrar na faculdade. E logo eu percebi que só com o trabalho que eu tinha de edição de vídeo, eu não ia conseguir pagar todas as contas que estavam caindo nas minhas costas. Então eu vi um anúncio de estágio para um projeto. E nele eles estavam oferecendo vaga tanto de editor quanto de animador. Obviamente eu me candidatei para vaga de editor. E foi um bom tempo de espera até sair o resultado. Não, mano, é impossível não passar, você é louco, olha meu portfólio. Como que é o nome desse cara aqui? Tsukura. Tsukuraya. Matos. São os caras grandes do YouTube, cara. Vai dar bom. Cê é louco. Se te contratarem, vai ser só por dó. Brincadeira, mano, vai dar certo. Ainda bem que eu tinha muito apoio na época. Mas no final eu acabei passando pros dois. E tudo bem, show. Só que aí que tá. O motivo de eu ter passado na vaga de animação também era por causa desse projeto aqui, que basicamente foi uma animação que eu fiz full no improviso pra um vídeo do Tsuki. Mas o estágio não começou logo em seguida, porque infelizmente o lugar tava em reforma. Então eu fiquei uns 2 meses sem trabalhar e falando todo santo dia que eu ia estudar animação e melhorar tudo que eu já sabia. Basicamente me deram 2 meses pra isso. E eu joguei tudo no lixo, como se fosse um ponto decisivo na final da NBA. Mas eu não ia ficar com uma folga infinita. E o dia de ter que ir lá finalmente chegou. Eu entrei onde eu ia começar a trabalhar e era um lugar bacana. Show de bola. Eu só não sabia o que eu tinha que fazer ainda. Então foram alguns meses da equipe que eu tava só fazendo o roteiro, mexendo aqui e ali, enquanto eu ficava meio que sem ter o que fazer ali. Sem ter o que fazer não, vocês não fazem ideia com quantos mosquitos eu tive que lutar. E no final de cada dia eu tava garantindo a segurança dos meus colegas de equipe. Até que chegou o dia que eles decidiram que eu tinha que fazer os cenários da animação que ia ser feita. E bom, eu nunca tinha mexido com cenário antes. E eu nem sabia desenhar direito. E eu entrei em estado de choque. Mas eu não fiquei parado que nem da última vez. Eu fui atrás de fazer. E eu fiz. E eu fiz um, fiz outro, fiz mais outro. Chegou até o ponto de eu apresentei isso aqui numa reunião. Um monte de caixa. E ainda tá errado essa porra. E você me pergunta por que eu mostrei um monte de caixa numa reunião? Foi só literalmente pra mostrar que eu tava correndo atrás e tava tentando fazer alguma coisa. E a equipe no geral tava assim: o diretor do lugar que a gente tava trabalhando, dono do projeto, um coordenador pra coordenar a equipe, e daí tinha o pessoal do som, que era o pessoal que fazia dublagem, narração e editar o áudio de tudo, enquanto tinha eu e outra pessoa na parte de edição. A animação tinha uma pessoa, que logo depois virou 2, por meio de trabalho comunitário. Tipo, uma pessoa lá tava realmente no estágio, mas ela chamou outra pessoa que ela confiava pra ajudar nesse processo. E sem querer, por eu ter passado em edição e animação ao mesmo tempo, eu tava no meio disso. Acabou que por falha de comunicação e um monte de problema,
Eu acabei ficando muito perdido no que eu de fato tinha que fazer. E o argumento dessas pessoas pra isso foi que eu não tava me comunicando direito. E eu realmente admito isso. Mas era um pessoal que parecia não querer se comunicar de volta. E sei lá, às vezes eles tinham os motivos deles pra isso. Mas meio que esse motivo não alterava o fato de que a gente tinha que trabalhar junto. Além de que eu só descobri do porquê esse pessoal não queria trabalhar comigo muito tempo depois. Vamos lá. Primeiramente, essas pessoas não me conheciam e nunca mandavam nada direito no grupo da equipe. E principalmente, a pessoa que teoricamente devia ir trabalhar, ela simplesmente não ia. Então eu nunca tinha conversado com essas pessoas, a não ser pelas reuniões que a gente tinha feito na época. Então eu não conhecia essas pessoas. E eu não fazia ideia do porquê elas estavam sendo tão otárias comigo e com toda a equipe. Porque depois eu descobri o porquê essas duas pessoas não queriam trabalhar comigo. Basicamente, até onde eu sei, falaram pro meu coordenador que eu tinha feito algo paia. Mas algo tipo, muito paia. E nem eu mesmo sabia que eu tinha supostamente feito isso. E então, depois de muito tempo, meu coordenador veio me contar e falar que essas duas pessoas tinham falado isso pra ele. E aí começou um dos maiores infernos que eu já enfrentei até hoje na minha vida. Eu não sabia pra quem mais essas pessoas tinham falado isso, mesmo sabendo que eu não tinha feito isso. Eu sentia que as outras pessoas me julgavam, me olhavam como um tipo de monstro. E foi aí que tudo começou a desandar. Oi, gente, boa noite. Então vamos começar aqui a nossa reunião da equipe de animação. Você consegue lembrar? Lembra de quem você é. Você não é nada disso. Você não é o que as outras pessoas falam. Você é você. Tudo passa. Em algum momento. Depois de conversar tanto sobre isso, até eu não aguentar mais ouvir falar nesse assunto, eu vi o quanto ele era um assunto que não fazia sentido eu ficar martelando. E que eu sempre fiz meu trabalho independente do que estava acontecendo comigo. E percebi quanto isso era maduro da minha parte. E o quanto eu estava crescendo como ser humano. Mesmo depois de tudo parecer estar desabando. E depois meio que os problemas terminaram. Arranjaram outra pessoa pra substituir essa outra pessoa. O João. Foi uma das melhores pessoas que eu já conheci em toda a minha vida. Tá pronto, viu, mano? Tá pronto. Então, uma tríade foi formada. A Gangue da Manhã. Eu, Bia e João. Os editores, animadores e uma das últimas equipes que sobraram no finalzinho do projeto. O que antes estava estagnado começou a tomar forma e andar. Eu e o João teve que se virar nos 30 pra aprender a mexer no Wikangela, que é um plugin pro After Effects pra fazer bones e rigging. E depois a gente teve que tirar, porque ficou uma merda. A gente teve que aprender a criar personagem no Illustrator, mesmo que simples, porque a maior parte do tempo do projeto já tinha passado. Então a gente só tinha ficado com uns 2 ou 3 meses pra terminar tudo. Então a gente correu com tudo isso e conseguiu terminar a tempo. Há um tempo atrás, eu tinha postado um vídeo falando que eu tinha sumido por um ano. E esse talvez foi um dos motivos disso tudo. Eu tava focado muito em outros projetos e tive que esperar acabar esse projeto pra fazer esse que você tá assistindo agora. E como eu aprendi animação, foi literalmente fazendo. A gente não tinha ideia do que fazia e a gente foi fazendo e vendo tutorial no YouTube. Então, era metade das horas do estágio fazendo algo e outra metade vendo tutorial no YouTube. A minha sorte é que os coordenadores eram muito gente boas e nunca pegaram no nosso pé por causa disso ou nem nada do tipo. E a gente aprendeu muito. Eu que quase nunca abri o After Effects, tava abrindo essa porra todo santo dia. Eu não aguentava mais, cara. Eu tô fazendo esse vídeo justamente pra falar sobre minha experiência pessoal, sobre como eu aprendi alguma coisa em todo esse tempo que eu não falei com vocês. Eu queria mostrar isso
de alguma forma. E eu espero ter conseguido. E, bom, foi alguns meses que eu tive o meu primeiro emprego real. E eu aprendi inúmeras coisas nele. Principalmente apostar Brownie em uma competição de Tetris. Ou quase morrer com uma explosão num quadro de energia. Mas essas coisas acontecem ocasionalmente quando você sai de casa. Então, eu acho que eu vou ficar aqui dentro por um tempinho. E eu te vejo em um próximo vídeo.